Boa tarde a todos que estão me assistindo. Meu nome é Gerson e bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Peregrinador. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre um dos filmes mais esquecidos pelos fãs da Disney, mas também é um dos mais únicos já feitos. Eu estou falando do filme do Pateta, lançado em 1995, que marcou, quem assistiu marcou a infância de muita gente. Mas antes eu quero pedir, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o gostei, compartilhe, comente aqui embaixo para saber o feedback de vocês e ajudem esse canal a crescer, porque tem vídeo nesse canal toda semana, sexta ou sábado, 1 da tarde, tá? Dito isso, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, para começar, o filme do Pateta, lançado em 1995, ele é um derivado, ele seria a segunda parte de uma trilogia focada no Pateta. Por que eu tô falando isso? Porque tudo começou com Goof Troop, ou aqui no Brasil como A Turma do Pateta, que é aquela série que passava no Disney Club do SBT no início dos anos 90, que é a primeira vez que a gente viu o Max, o filho do Pateta. Por quê? Porque antes ele era o Júnior, que ele surgiu lá nos clássicos curtas do Pateta, feitos pelo Walt Disney na década de 1952, para ser mais exato. E eles reinventaram o personagem dando um nome, porque era Pateta Júnior. Agora é Maximilian. E ele surgiu, o personagem reformulado surgiu na série A Turma do Pateta, que é o Pateta, o Max, no primeiro episódio eles vão pra cidade que o Pateta, a cidade natal dele, e ele é vizinho do João Bafo de Onça, o Bafo. E, tipo, umas altas atrapalhadas. Quem assistiu sabe, essa série é muito nostálgica. Eu assisti alguns episódios já. E eu tenho vontade de ver tudo de novo, do zero. E é legal que o Bafo nessa trilogia, porque começa na Turma do Pateta. Daí o Bafo, ele é aquele vizinho que quer passar a mão, assim, que quer se dar bem em cima do Pateta, coitado. Começa sendo bem sucedido. E tem uma dublagem muito boa. Inclusive, alguns dubladores, nós temos o Pietro Mário, o saudoso Pietro Mário. Eu vou deixar ele aqui na descrição um link sobre a história, a carreira desse dublador de mão cheia, tá? Só pra você saber, o Pietro Mário, ele dublou alguns outros personagens, tipo o Papai Noel no filme das Crônicas de Nárnia de 2005, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa. E ele também dublou nos 3 primeiros Kung Fu Panda o Sr. Ping, o pai ganso, o pai adotivo do Po. Nossa, você vai deixar muito saudade mesmo. Agora, no Turma do Pateta, o Max, ele é um garotinho, tá? Aqui, que é o foco nosso, o primeiro filme do Pateta, que seria a segunda parte, ele já está adolescente no ensino médio. E o que acontece? O Max, ele tá aqui, é o último dia de aula, e ele tá querendo impressionar a garota que é amiga dele, a parceirinha dele, é a Roxanne. E ele faz um show no auditório da escola,
simulando o Powerline. Powerline, ele é o seguinte, ele é um artista musical criado para o filme, que ele é uma junção do Michael Jackson, do Prince, o Bob Brown e o Tevin Campbell, que é quem faz o áudio cantado dele. Ele também, o filme é um musical. E é um musical muito bem, as músicas são muito boas. Tipo, a última, a que faz início, After Today, é muito boa. Eu vou botar aqui embaixo pra quem quiser ouvir as músicas, sabe? Pra tentar entender, tá? Mas as mais, assim, lembradas hoje é as músicas as duas músicas do Powerline, que é Stand Out, que é a música que o Max canta no auditório imitando esse cantor, e depois quando ele tá voltando para casa depois da aula. E o da outra é a música que toca no final do filme, e lá nos créditos é Eye to Eye, ou Olho no Olho. É a melhor música do filme disparado. Mas voltando, ao fazer isso, o diretor, ele liga pro Pateta no trabalho, falando que ele tá fazendo um comentário, assim, fazendo parte de uma gangue, que dançando inadequadamente. E aí o Pateta, com medo de que o Max vá parar na cadeia elétrica, ele decide levar o filho para pescar num lago congelado, do outro lado do país. Ou seja, lá pro estado de Washington, perto de Seattle. Tipo, só pra você entender a distância, tá? Quando eu falo o outro lado do país, eu tô falando da costa leste dos Estados Unidos. Eles estão indo pra costa oeste. Ou seja, a cidade que o Pateta e o Max estão morando fica nos arredores de Nova York, Miami, naquela região, tá? Na região, tipo, Boston, Nova York, Miami, nessa linha do país, basicamente. E eles estão querendo ir pra Seattle, na direção de Seattle, Las Vegas, Los Angeles. Só pra ter uma ideia, tá? A viagem. E o Max, ele tinha conseguido impressionar a garota e convidar ela para um baile, que a amiga dela, que é a presidente do comitê estudantil, que eles iam assistir um show do Powerline na casa dos pais dela. E, tipo, na hora de sair, ele mente pra garota, a Roxane, que o Pateta ia levar o Max pro show do Powerline em Los Angeles. E, tipo, ele mente, falando que o pai dele conhecia o Powerline porque eles tocavam juntos numa banda. Daí vai ter muitas confusões, né? Porque ele vai ter que escolher o dilema entre contar a verdade pra garota ou fazer isso e não conseguir ela. Esse é o dilema pra ele. Assim, quando a gente vê pela primeira vez, mais jovem, a gente fica assim, se identifica mais com o Max. Mas quando você envelhece e você se torna pai, você começa a se identificar com o Pateta. Porque a gente vê os dois lados. A gente começa a perceber os dois lados do relacionamento entre o pai e um filho que tem vergonha do jeito atrapalhado e desastrado de ser, mas que tem um coração nobre e muito generoso. E, assim, tem muitas referências. Eu vou botar também um vídeo aqui de curiosidades, tá? Pra quem quiser ver. O filme, só pra vocês entenderem, ele é dirigido pelo Kevin Lima, que 4 anos depois, no ano que eu nasci, a Disney lançou um filme dirigido por ele, que é o Tarzan, a animação do Tarzan de 99, feita pela Disney, e foi ele que dirigiu. Esse foi o seu filme de estreia.
E ele até que fez bem em mostrar esse conflito, porque foi baseado numa experiência que o ex-presidente da Disney, o Jeffrey Katzenberg, que é um dos cofundadores da DreamWorks, junto com o Steven Spielberg e o David Goyer, eu não lembro agora, gente. Mas, enfim, eu tô em dúvida aqui se eu devo ou não contar, mas eu vou contar o que acontece. O Max, ele acaba contando do pior jeito pro Pateta, porque a relação deles estava ficando boa. Eles estavam conseguindo se identificar. Tem a parte mais engraçada do filme é quando eles estão. O Pateta tá ensinando o Max a pescar. E eles introduzem no filme o pé grande. E a sequência do pé grande é hilária. É muito engraçada. Mas assim, a cena mais... Assim, tem uma sequência muito tocante que quem é pai vai se emocionar real vendo esse filme. Tem dois momentos. Que é... que eles estão dentro do carro, que o pé grande está dormindo em cima deles, que eles atraíram pro acampamento deles. Eles ficaram presos dentro do carro, porque eles não podiam ir embora, porque o Pateta deixou as chaves do carro dentro das coisas. Mas assim, tem uma parte lá que eles estão tomando uma sopa de letrinhas. E o que acontece? O Max, ele dá o copo que ele tomou a sua sopa e tá lá escrito no fundo: Oi, pai. O Pateta, você sente o Pateta, os sentimentos dele, porque eles conseguiram expandir o Pateta, o personagem quase que centenário do Walt Disney, de um jeito que a gente não vê só o lado cômico dele, a gente vê o lado sentimental, o lado paterno dele, de um jeito que quando você chega na cena mais emocionante do filme, que também tem a música mais bonita do filme, que é sobre o Max e o Pateta se entendendo finalmente, você chora de emoção, porque sempre a gente tem problemas com os nossos pais, mas a gente percebe que eles só querem o nosso bem, e isso é o que importa. E quando chega essa parte, quem é pai e tá assistindo esse vídeo e for ver a cena, vocês vão perceber que eu tô falando a verdade. Você vai chorar emocionado ao ouvir essa música. Tanto que alguns que não tiver pais, tiver uma outra figura paterna, você vai se emocionar. Daí o que acontece? Eles chegam lá no show. É um show que lembra muito os shows feitos pelo Michael Jackson. Nossa senhora, a cena do show é muito legal, muito bem bolada. Tanto que tem uma parte lá que mostra também a turma lá que foi assistir o show lá da escola do Max e vê o Max, que ele falou que ia aparecer no palco, ia ser a Roxanne. E ela viu, ela se apaixonou mais ainda por ele, porque ela já gostava dele. E ele fez isso só pra impressionar ela. E outro detalhe, o Bafo nesse filme, ele tá não é um vilão. Ele é um antagonista como na série da Turma do Pateta. Porque o PJ, que é o filho do Bafo, ele é o melhor amigo do Max. Mas eu achei uma coisa. O Bafo, na série, ele tem uma esposa chamada Peggy e uma filha chamada Matraca. O nome é porque ela não para de falar, ela fala pelos cotovelos. E o problema é, elas não aparecem nem nos outros dois filmes dessa trilogia, vamos dizer assim. Só o Bafo e o PJ. E o que acontece? Assim, eu acho bem estranho não ter a Peg nem a Matraca. Sendo que a Peg é muito engraçada. Ela é a personagem mais calma. Quando você tira ela do sério, tipo o Bafo, ela vai e fica brava de um jeito que você não imagina. Ela é a única que consegue botar o limites no Bafo, das tramóias dele.
Daí o que acontece? Por que que o filme não é lembrado? Porque por dois fatores. O filme, ele não era um grande projeto da Disney. Assim, ele não foi feito pela Disney Animation Studios. Pra vocês terem uma ideia, que é o principal estúdio de animação da Disney. Foi feito com vários estúdios de animação. Mas a animação até que é boa, é muito bem feita. Pra época, 1995, tipo, ele ia lançar em 1994. Em novembro de 1994, mas por problemas de produção fizeram atrasar para 7 de abril. E aqui no Brasil lançou em 21 de julho de 1995. Quase falei 2005, 10 anos depois, né? E, assim, o filme... Eu conheci o filme do Pateta porque eu alugava muito ele nas locadoras, os VHS, as fitas cassete do filme. Eu alugava, meu pai até conseguiu um DVD autorato do 1 e do 2. Eu já vou falar do segundo filme, tá? Mas, assim, o filme, ele até conseguiu se pagar, mas não foi um sucesso grande de bilheteria. Foi um flop genérico, porque ele não conseguiu chamar muita pessoa pra ir no cinema. Ele estreou, só pra vocês terem uma ideia, ele estreou em segundo lugar. Ele perdeu o primeiro lugar nas bilheterias do fim de semana de estreia pro filme dos Bad Boys. O primeiro filme dos Bad Boys com Martin Lawrence e Will Smith. Pra vocês terem uma ideia. E outra coisa. Esse filme tem uma peculiaridade, porque, assim, ao contrário da série que foi dublada no Rio de Janeiro, esse filme foi dublado em São Paulo. E a gente tem duas vozes que se tornaram presentes na dublagem da Disney, envolvendo os personagens da turma do Mickey. Na parte cantada, nós temos do Pateta e do Max, que eu estou me referindo, tá? Nós temos, na dublagem do Pateta, nesse filme, o Nelson Batista, que é a voz do Kiko, do Chaves. Mas eu tenho memórias marcantes dele do ano, tanto o seu Siriguejo, da primeira voz do seu Siriguejo do Bob Esponja, como o Darkwing Duck, que é o equivalente ao Batman do universo Disney. Que, literalmente, é um derivado da série do DuckTales, a série original do DuckTales que tinha nos anos 80. E ele é o Batman mesmo. Depois eu vou botar aqui a abertura da série Darkwing Duck, só pra vocês terem uma ideia. Aqui no Brasil é traduzido como o Pato de Capa Preta. Outra coisa, agora das vozes. O Bafo tem a voz clássica dele no filme, que é o Antônio Moreno, que também ele já faleceu. E ele era a voz do Morgan Freeman em algumas produções de São Paulo, no exemplo, Invasão a Londres, que é a sequência do Invasão à Casa Branca. Um dia eu quero postar aqui um vídeo sobre. Daí voltando. Na parte cantada, nós temos, do Pateta, nós temos o Anderson Continho, que esse é um parente da Márcia e eu esqueci o nome, Bernardo Coutinho. Mas o Anderson Coutinho, ele é a voz atual do Pateta aqui no Brasil, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal Comentário Nerd, pra quem quer conhecer os dubladores, todos os dubladores que o Pateta teve aqui no Brasil até hoje, tá? E o outro, quem faz a parte cantada do Max é o Cláudio Galvão, que eu falei dele no filme, no vídeo do Irmão Urso. É a voz do Pato Donald, do Ursinho Pooh, de um dos médicos lá do Grey's Anatomy, aquele bonitão. Eu não sei, eu não assisto Grey's Anatomy, então eu não vou saber, tá? O Cláudio Galvão, ele fez a parte cantada do Max
no filme. Só que, por curiosidade, a gente tem no filme aparecendo o Mickey e o Pato Donald. Mickey Mouse e Pato Donald. Numa das cenas, uma das músicas, é quando eles estão entrando na estrada. E, tipo, é muito legal, porque tem uma cena que o Max tá... Uma das partes que eles estão cantando, o Max, e aparece uma limusine do lado da janela dele, e quando você vê, tem uma mão pra cima com uma luva, assim, estilizada, tipo lantejoulas, e quando você pensa, eu acho que aquele era não só uma referência, mas o próprio Michael Jackson no filme do Pateta. Eu tô pensando nisso agora. Porque era uma luva muito parecida com aquela que o rei do pop usava nos shows dele. Daí agora, como o filme não fez um sucesso estrondoso, ele se tornou um clássico cult. Ele ganhou o reconhecimento que merecia depois que o filme chegou nas mídias físicas, ou seja, nas locadoras, que nem aconteceu com o Fantasia. No vídeo que eu falei sobre o Fantasia 2000, eu falo que o filme só ganhou popularidade depois da década de 70, 60. Aqui foi só chegar nas locadoras que o filme ganhou popularidade. Agora a Disney trata o filme do Pateta como uma joia mesmo. Tanto que, pra mim, é a melhor coisa que a Disney já fez com o personagem. Com o Pateta. Foi a melhor coisa que eles fizeram com o Pateta. Tanto que você vê uma construção do personagem. Você vê o Pateta tendo mais camadas do que só um estereótipo para fazer piadas. Porque tanto que o Walt Disney, ele não gostava do Pateta, do personagem. Ele, tipo, é engraçado que aquele ditado que quando um artista odeia sua obra, isso se encaixa aqui, porque o Pateta, o Walt Disney, ele odiava tanto o Pateta, que em toda reunião para cortar gastos, ele sempre falava para tentar incluir o Pateta nisso. Porque ele não achava os curtas do Pateta, o próprio personagem, muito bem, assim, que nem, ele não achava que ele tinha o mesmo nível que o Mickey ou o próprio Donald, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Mas enfim, eu acho que esse filme conseguiu fazer o que o próprio Walt Disney não conseguiu com o Pateta. Conseguiu dar ele o que o Walt Disney queria que o Pateta fosse. Um personagem complexo, com várias camadas, que não é só engraçado, é uma pessoa real. Um pai tentando criar batalhas para sustentar o próprio filho. Que o vê com vergonha dele ser atrapalhado e desastrado. Vocês estão entendendo o nível de profundidade que se tornou o Pateta depois disso? Desse filme, o personagem evoluiu muito. A gente começa a ver o Pateta de outros olhos. Isso é muito positivo. E é por isso que eu gosto desse filme, que ele conseguiu... Eu já gostava do Pateta, com os clássicos curtas dele, feitos pelo Walt Disney. Mas aí, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu pensei que eu era bem menorzinho. Meu Deus, isso aí é outro nível. Daí, no ano 2000, eles lançaram direto para vídeo o terceiro capítulo que fecharia o ciclo dessa trilogia. Começou na Turma do Pateta, depois no filme do Pateta de 95, e aí, 5 anos depois, lança Pateta 2, Radicalmente Pateta. Basicamente, esse filme não é um musical, tá? Só para deixar bem claro. O foco não é fazer negócio de road trip, não é um filme de viagem. Não, o que acontece? Nesse filme, o Max, ele e o PJ e o Bob, que é o amigo que ajudou eles a fazer o show lá do anfiteatro do colégio,
Os três amigos estão indo pra faculdade. Detalhe, ao contrário do que foi o primeiro filme, o segundo eles voltaram a dublar no Rio de Janeiro. Ou seja, agora o Anderson Coutinho se tornou uma voz fixa do Pateta depois do filme de 95. Daí o Pietro Mário, que dublou o Bafo na série da Turma do Pateta, voltou a dar voz. Olha só a curiosidade. As duas melhores vozes do Bafo dublaram o personagem nos dois filmes. As duas melhores vozes pra mim do Bafo são essas duas. Depois entra o Mauro Ramos. Mas, assim, Pietro Mário e Antônio Moreno são as vozes clássicas do João Bafo de Onça pra mim. Tanto que a voz do Antônio Moreno é muito marcante. Quem assistiu os curtas antigos, tanto do Mickey, do Donald, quanto com as outras com o Pateta, você vê o quão marcante é, porque marcou a infância de muitas pessoas a voz dele. Daí o que acontece? A gente tem também acho que o José Leonardo. O José Leonardo, que é a voz do Bob, do Família Dinossauro, dando a voz ao PJ, que tá substituindo o Cristiano. Nossa, eu esqueci o nome, mas é o dublador do Leonardo DiCaprio, vamos dizer assim. Como é que chama Monteiro? Eu esqueci o nome, gente. Nossa! E o Bob tá sendo dublado nesse filme pelo... Nossa, esqueci o nome, gente! Meu Deus do céu! Paulo Vignolo! Oxi! Que é a primeira voz do Michael Kyle do Eu, Patroa as Crianças. Então, a voz do Matt, do Digimon, é a voz oficial do Matt Black, do Jack Black, perdão, aqui no Brasil. E também a gente tem vários outros personagens, né? A Sylvia Marple, que é a bibliotecária da universidade. E uma garota hippie, que se torna namorada do PJ, ela é dublada pela talentosíssima Adriana Torres, que é a voz da... Nossa, a voz da Lola Bunny, da Jade do Rio, da Anne Hathaway em vários filmes. A Sylvia, que se torna a namorada do Pateta, eu já vou explicar a história, tá? Ela é dublada pela Mabel César, se eu não estou enganado, que é a voz da Jessie do Toy Story, de vários outros personagens tão marcantes, atrizes tão marcantes. Mas assim, na história o que acontece? O Max e os amigos deles vão pra faculdade. Só que no dia seguinte, após os meninos terem ido pra faculdade, o Pateta ele é despedido da fábrica de brinquedos que ele trabalhava. E quando ele foi fazer entrevista de emprego, para ver se ele conseguiu um novo, falaram que ele teria que voltar para a faculdade para conseguir o diploma. E outra, a gente vê no universo dessa série, dessa saga, a gente descobre que o Pateta ele foi para a faculdade nos anos 70. Ou seja, o Pateta nasceu entre 1950 e 1960. Entre a década de 50 e 60. Assim, no universo dessa série, tá? Só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Porque nem na série a gente vê a mãe do Max, pra vocês terem uma ideia. E também a Roxanne não existe, foi cortada, assim, nem citação a ela tem no segundo filme. E também, tipo, tem umas cenas que eles focam nos esportes radicais o X Games da ESPN. A ESPN mesmo, a emissora, aparece no filme. Que eles estão participando dos Jogos Radicais da Universidade. Que eles estão querendo vencer o time 1, os Gamas. Que a gente descobre mais pra frente que eles trapacearam esses anos todos de competição
para serem os ganhadores supremos todo ano. E, sim, é legal, uma construção bem legal, e a gente vê o fechamento do ciclo entre o pai e o filho. Porque depois, durante um ano inteiro, tá? Só pra vocês entenderem. O Pateta só foi fazer um ano de curso pra conseguir o diploma. Porque depois isso eu demorei pra entender isso. O Max, o Bob e o PJ, eles continuam na faculdade mesmo. Mas enfim, gente, tanto a série quanto os 2 filmes estão no Disney Plus. E assim, eu recomendo para quem quer conhecer um outro lado do Pateta, que assim a gente nunca viu antes. Para quem quiser ver um outro lado desse personagem tão marcante, que marcou tantas gerações, tanto de crianças quanto adultos, de todas as pessoas que usufruíram mais de quase 80 anos de um dos personagens mais marcantes da Disney. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Daí, semana que vem, eu farei o vídeo comparando tanto o Lilo e Stitch clássico remake, quanto o remake. Eu vou falar também um pouco da série e das continuações, tá? Porque Lilo e Stitch é uma franquia muito grande e pode render uma série aqui no canal, eu fazendo vídeo sobre os outros filmes e a série, né? Pra quem quiser dar uma conhecida, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero pedir de novo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o gostei. Comente aqui a tua opinião sobre o filme, os filmes, a série do Pateta, e sobre o personagem. O que vocês acham do personagem do Pateta, para eu saber o que vocês pensam. E compartilhe para ajudar o canal a crescer, ajudar eu a alavancar mais ainda o canal. Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima.